Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 20 de março de 2019. O dia de pagar o Simples Nacional, né? Isso aí tem que mandar o dinheirinho lá para o governo federal para distribuírem de maneira irmã, evidentemente, que seja bem distribuído e bem consumido esse dinheiro, né? Que vá de encontro aos interesses da comunidade. Que não seja esvaziado, que não mande lá para fora do país também, né? Mas agora parece que o novo tempo de governo federal, parece que essas coisas cessaram, não diríamos que estão cessaram, né? Não temos mais governos petistas aqui, portanto o capital brasileiro deve ficar, né, para beneficiar o povo brasileiro, e não lá os cubanos, né, os haitianos, venezuelanos, bolivianos, etc. e tal, né? Nosso BNDES, que tanto sangrou bilhões para essa turma de extrema esquerda. Fundo perdido. Fundo perdido. É um espetáculo. E aqui nós não temos presídios, não temos hospitais, não temos atendimento, né? SUS, é péssimo, tudo isso aí, porque o nosso capital, o grande volume financeiro do país é doado para esses governos de extrema esquerda, lamentavelmente. Vamos adiante. Passando aqui pelo esporte, pelo futebol, o Grêmio está lá por Pelotas, Cidade Princesa, Pelotas, tudo por ti, o Grêmio enfrentando Pelotas, né? Vai com uma equipe absolutamente mista, para não dizer reserva, né? Hoje um elenco que nem o do Grêmio, pode-se falar até do Internacional, os grandes elencos do país, nem se sabe mais quem é titular ou reserva ou suplente, porque cada partida tem uma composição, né? Dificilmente a equipe joga hoje com uma formação e no próximo jogo com a mesma formação. Não existe essa repetição, por várias razões. Lesões, cartões, expulsões, como eu digo, as lesões, né? Por exemplo, o Jeromel agora está com um problema muscular, né? Hematoma muscular, e por aí vai. Então, mais uma virose. Até o treinador Renato Portaluppi passa por uma virose. Está com grandes medicamentos. Então, o futebol é assim, cada vez um elenco que se apresenta no gramado. E mais as substituições de acordo com o decorrer do jogo. Meu amigo Antônio Augusto Maier dos Santos, o que espera hoje lá de Grêmio e Pelotas? Olha, José Silva, a prevalecer, né, a escalação aí especulada pelas principais rádios aqui de Porto Alegre, o elenco que entra em campo hoje lá em Pelotas não é o mesmo do Grenal. Já não é o mesmo do Grenal. Portanto, bem como tu disseste, não repete elenco. E essa questão do Jeromel aí só pode advir de uma circunstância. Faz 3 anos que esse jogador joga sistematicamente, no mínimo 3 ou 4 competições aqui pelo Grêmio. Por mais atleta que seja, por mais vitamina que tome, por mais exercício, fisiologia, tudo. O jogador não é máquina, José Silva. Então, evidentemente que a fadiga acaba comprometendo o jogador. Agora, eu espero do jogo do Grêmio hoje lá em Pelotas a mesma virilidade, o mesmo empenho que houve aqui no domingo. Evidentemente que o Grenal não foi nenhuma aula de futebol, não foi nenhum espetáculo, mas eu imagino que o Grêmio, ao natural, por força dessa composição de banco, tem a possibilidade de enfrentar o Pelotas e vencê-lo. Não é demérito do Pelotas, que vai se esforçar, não, mas é que o Grêmio tem realmente um elenco que, mesmo que seja o denominado time B, mesclando um que outro jogador, até bem mais jovem, mas o Grêmio tem capacidade, mostrou isso no Grenal, mesmo com todas aquelas experiências ali, algumas das quais que não precisam se repetir mais, diga-se de passagem, né? Algumas experiências do Grenal foram infrutíferas. O Renato pôde perceber isso. E queria aproveitar aqui, José Silva, já que eu não tive oportunidade de falar, não venho às segundas, o Renato deu um sonoro ponto final, um narrador aí. Muito bom, Renato, viu? Mas quem te conhece sabe que tu não manda recado. Nota 10 para ti. É verdade. Não, eu acho que, com todo respeito, eu vou falar de quem? Vou falar de Pedro Ernesto Denardim, meu amigo. Só que às vezes as pessoas crescem tanto, né, na sua representatividade, na sua empresa, que acabam passando dos limites, está compreendendo? Então, às vezes, uma brincadeira, caçoando, a brincadeira de mau gosto não funciona. E o Renato Portaluppi é uma pessoa absolutamente reta, ele é drástico em algumas situações, entende? Ele não brinca em serviço. E deu um recado, eu acho que deu um recado bem dado. Com todo o respeito ao Pedro Ernesto, quer dizer, não dá para brincar com coisa séria. O rapaz
o treinador do Grêmio estava realmente com virose, quer dizer, não dá para insinuar que o sujeito está blefando, etc. e tal. Aliás, não só o Renato Portaluppi com virose, como vários atletas e também dirigentes do Grêmio, da comissão técnica também. É uma coisa que se instalou no ambiente lá do Grêmio porto-alegrense e aí afetou muita gente, contaminou muita gente. Então não dá para brincar com coisas sérias, são profissionais e também não dá para brincar. Ele disse, se valem da latinha, do microfone e dizem o que querem. Então na próxima eu também vou dizer o que eu quero. Então deu um recado, eu acho que o Pedro Ernesto se desculpou, eu li a sua matéria, a sua coluna, e disse que foi um equívoco, que ele fez uma coisa ali de brincadeira e tal. Eu acho que está zerado tudo bem, mas isso serve como uma lição. Quer dizer, não pode se ultrapassar. Quando se fala, se tem esses espaços, como nós temos aqui na TV, no rádio, em jornais, tem que se falar o que realmente acontece. Uma coisa absolutamente verdadeira, com certeza, quando se trata da atividade profissional, especialmente de alguém. Ok? Não dá para brincar com coisa séria, evidentemente. Percival Pugino. Pois é bom levantarmos de vez em quando esse ponto, porque as pessoas facilmente se excedem. Se excedem no teclado do computador, exatamente, quando entram numa rede social, né, e transformam aquele espaço num espaço de xingatório, quando na verdade é um espaço para discussão de ideias, para formação de opinião, para fixação de convicções, né, para defender propostas. Aí está a verdadeira riqueza, e não para xingamento. Né? Há esse tipo, né, de personagem que se excede, não vou dizer que seja o caso do Pedro Ernesto, mas facilmente as pessoas ultrapassam o limite do razoável e partem para a ofensa. Eu costumo dizer, quando as pessoas me escrevem, assim, passando dos limites, eu digo, olha, eu não discuto com o valentão do teclado, só quer me dizer isso, venha pessoalmente. Exatamente, está certo, está correto. Mas tem boxeador de internet, eles se especializam, José Silva, em ofensas, eles não se dão conta que é calúnia, que é crime, Fernando, eles não se dão. Aí quando entra o bolso, aí a valentia murcha, aí a valentia sucumbe. E no futebol não é diferente. Daí vem as desculpas. Aí vem os trololó. A opinião pode ser veemente? Pode. Ela pode ser enfática? Pode. O problema é que muitas vezes, e isso do rádio é muito comum, porque narradores, comentaristas, repórteres, muitas vezes se excedem no seu entusiasmo e acabam cometendo certas questões que estão próprias de quem levita. Só que não dá para levitar, Pugina. É preciso ter pé no chão. O narrador, o comentarista, o repórter, ele forma opinião. Se ele entende de futebol, José Silva, ele é ouvido. Agora, o pecado que o Pedro Ernesto cometeu, eu penso, foi se exceder, sendo que o Renato havia dado uma entrevista para a Rádio Gaúcha. Então o Renato estava ruim. Quando o Renato deu a coletiva, ele já estava ruim, era só ouvir. Os jogadores do Grêmio estavam assim. Então, é uma questão de bom senso. E o Renato, quem conhece o Renato, e o Pedro Ernesto conhece o Renato, a Rádio Gaúcha conhece o Renato, a Rádio Guaíba conhece o Renato, todo mundo conhece o Renato. O Renato não é de mandar recado. O Renato é de falar. É pavio curto. Provocou, ouve. As pessoas ainda estão lidando com o Renato, aquele guri do Grêmio, José Silva. O Renato é um homem maduro, sensato e que... 56 anos. Não leva mais desaforo. Aquele tempo da brincadeira passou. O Renato hoje é um treinador de futebol e para muita gente que ainda subestima o Renato, se esse Tite continuar na seleção por algum tempo... Se ele não continuar por algum tempo, já tem um cara que vai para o lugar dele. Alguém duvida que vai ser o Renato, que é o melhor treinador do Brasil hoje, com capacidade para assumir a seleção brasileira, Silva. Não tem outro. Não há, por mais gremismo que seja, por mais gremistas que se sejam, de onde vem José Silva? É verdade. Então, deu. E há um outro aspecto nisso também, que requer cuidado e que o próprio leitor, o ouvinte, o público de televisão precisa estar atento, contra o jornalismo de suposição. O jornalista supõe alguma coisa, ele encontra uma explicação ou uma hipótese para um determinado fato da realidade, e aí ele sai da realidade, vai para a sua hipótese, emite um juízo como se estivesse falando de fatos reais. Isso é muito comum. Olha, dificilmente hoje se abre um jornal de grande circulação que não se tope com coisas dessa natureza. Dentro dessa mesma linha que o Pugina fala, Silvio, é muito importante, né? E até esse tema polêmico, essa discussão, ela vem numa boa hora, porque quem ocupa os canais de comunicação, televisão, rádio, outros tantos que existem,
Até o nosso próprio caso aqui, nós somos formadores de opinião. Aquilo que nós falamos, né, e é transmitido através da televisão e rádio, isso aí muitas vezes pode se tornar verdade, né, porque as pessoas estão nos ouvindo, então nós temos que ser maduros, falar sempre com a verdade, porque daqui a um pouco se cria um monstro daquilo que existe, né? Então é muito importante ter esse aspecto, né? O formador de opinião, ele tem trilhões de responsabilidade, né? Nós aqui nessa bancada, nós temos que ter muito cuidado. Gostaríamos de, quem sabe, de forma natural, falar muitas coisas de forma bem mais aberta, mas para que não seja mal interpretado, para não que se dê um mau juízo, né? Nós temos que ter muita cautela nas palavras, o que nós vamos falar, né? E eu acho que nessa reportagem aí, principalmente, deixou bem claro, porque muitas vezes, na verdade, começa a criar um sapato alto, Pugina, né? É o bom, e chega num ponto que ele acha que pode dizer tudo o que quer para quem ele quiser. Mas uma hora leva uma rasteira, como levou do Renato, bem colocado, de forma educada, né? Então eu deixo esse registro aqui na responsabilidade do formador de opinião, né? Que é o nosso caso aqui. Temos que ter uma responsabilidade exatamente naquilo que falamos aqui. Temos opinião, evidentemente, agora não podemos ultrapassar a opinião. A opinião é um sentimento pessoal, ok? É um comentário legal, absolutamente. Agora não pode se dizer, né, determinar, né, alguma coisa que se acha, né, aí pode haver o equívoco e esse equívoco pode custar caro, evidentemente. Ok? Muito bem, vamos adiante dizendo que nós estamos aqui falando de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso ontem e vá usufruir de tudo de bom que oferece o Cindy Lojas Porto Alegre, porque ele é o grande sustentáculo da sua atividade empresarial. Ele oferece tudo de bom para que você desenvolva o melhor negócio, prospere, né, cresça, né, abra mais unidades, mais lojas, enfim, tenha as suas divisas merecidas, né, empregue bastante, abra espaço, né, de trabalho, tudo que você possa fazer em nome de uma economia absolutamente saudável, que é o que propõe o Cindy Lojas Porto Alegre, que é referência nacional de gestão e organização. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora Predial, que tem sua matriz em Porto Alegre, tem uma sede maravilhosa em São Paulo, conquistando cada vez mais aquele público exigente de São Paulo, na administração de condomínios, que é um dos fortes, né? Ela é uma PhD na administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Auxiliadora Predial, que tem essa sede matriz em Porto Alegre e uma sede também, uma grande filial em São Paulo. Telefones aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100 e lá em São Paulo o 11 23 48 4000 e o site é auxiliadorapredial.com. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, 100% fruta, sem adição de água ou açúcar e sem conservantes. É o mais consumido, portanto, o mais vendido. 100% natural, uva laranja, sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Se você quer formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, olha aqui, minha gente, você encontra em Conservadores e Liberais o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org, esse Pugina, 2Gs, ok.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Está aqui o Pugina ao nosso lado, que é um grande escritor, pertence à Academia Rio Grandense de Letras, é um grande articulista, tá? É uma pessoa de altíssima competência e tem um elenco juntamente com ele no seu blog, pugina.org, que faz dando a melhor informação, melhor respaldo para você ter a sua informação, né? Absolutamente, sobre temas sociais, políticos, econômicos, com qualidade absoluta. Pugina.org. Vamos adiante dizendo que um grande banco nunca, jamais tira o sono de alguém. Ele, pelo contrário, um grande banco, ele tem que realizar os sonhos daqueles seus correntistas, daqueles que vão ser seus correntistas, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E esse que eu estou falando é o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, o grande Banco do Sul, o banco de todos nós, que é um exemplo, é um modelo nacional, né? Um banco estatal com resultados altamente qualificados, positivos. O nosso Banrisul, dá uma olhadinha.
Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o Crédito Simples Banrisul, a sua empresa tem acesso a taxas competitivas para crescer e prosperar. Se for cliente Vero, ainda conta com condições exclusivas, além de pacotes de benefícios que dão aquele incentivo a mais. E para melhorar, o pagamento é único, só após 12 meses. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Ok, vamos adiante aqui no nosso programa Atividades. Estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos aí nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, via NET, ok? Aqueles mais populosos está o nosso sinal da NET, com a nossa grade de programação muito bem elaborada. Estamos também nas plataformas digitais, como o YouTube, em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. É extraordinário, nós estamos aí conquistando cada vez mais a sintonia dos nossos telespectadores do estado do Rio Grande do Sul e pelas plataformas digitais, evidentemente, que nós invadimos o planeta Terra, né? Nós temos aqui mensagens frequentes lá do Canadá, da Ásia, né? Da China, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, aqui do Mercosul, do continente verde e amarelo chamado Brasil, tudo de bom com a nossa imagem e com a nossa grade de programação que conquista cada vez mais a fidelidade dos nossos telespectadores. Temos que fazer aqui um registro, mandar um forte abraço a um dos maiores jornalistas de todos os tempos do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, Rogério Mendelski. É um profissional da maior competência, tem um programa diário na Rádio Guaíba, né? Grupo Record, e com sua competência e seus componentes de estúdio, faz um programa espetacular com a melhor informação no início do dia. Né? Na madrugada, iniciando amanhã, está lá o Rogério Mendelski com aquele timaço de comentaristas, né? E ele com toda a sua competência, fazendo um programa que é líder de audiência. Os cumprimentos ao grande amigo, a grande competente jornalista e radialista, Rogério Mendelski. Vai o nosso abraço e o nosso fundo do coração aqui. Mais ou menos isso? Se ele está vendo, aquele abraço. Aquele abraço. Ele é bom demais. Fala. Não, o Rogério, eu sou suspeito para falar, o Rogério é uma figura especial no rádio, na comunicação, na informação e posso dizer na minha vida. Então, o Rogério sempre que pode nos assiste aqui e eu já, agora mais uma vez, intimo ele no ar aqui. Busco, trago e levo de volta, para vir aqui, né? Está aqui à disposição, seria um imenso prazer ter o Rogério Mendelski aqui um dia na nossa bancada, batendo um papo conosco aqui, contando até um pouco da sua história jornalística, né? E um papo do sua capacidade como um grande jornalista que é o Rogério Mendelski. Eu faço o papel de aplicativo aí, levo, trago. Uma boa, já fizemos isso, né, Rogério? Então, banco aplicativo aqui, só aciona aqui que eu vou. Delegado Fernando Soares, de manhã cedinho, já está sintonizando o Rogério Mendelski. Sim, sim. Cliente ao vivo sempre, né? Né? Direto aí no deslocamento, notícia, acompanhamento dos fatos do dia a dia. Eu sempre fui um admirador também do Mendelski, com certeza. Teria o maior prazer, até hoje nunca participei de um programa ao vivo com ele, né? Teria o maior prazer aí, se o dia ele vier na bancada, por favor. Hoje, exatamente, vier na nossa bancada o delegado Fernando Soares, que hoje comanda todas as delegacias, né, regionais de Porto Alegre. Exatamente. É um titular de todas as secretarias aí. É uma grande figura, um grande bate-papo também, falando aí da nossa segurança aí, em termos de polícia civil também. O delegado sabe, Fernando Silvio, Soares. Aproveitando a oportunidade, já que tu fala das delegacias de Porto Alegre, né, fizemos uma comparação depois que nós assumimos, no mesmo período do ano passado, em relação a este ano 2019, né, nós aumentamos até o momento em 22% o número de prisões realizadas pelos distritos de Porto Alegre. Que espetáculo, hein? Que já estamos com mais de 100 prisões realizadas depois que assumi a direção, até porque estamos buscando uma forma de motivar e mostrar a essencialidade dos distritos de Porto Alegre, já que ali é que recebe a grande massa da população, né? Além do bom atendimento, além da especialização em ouvir as pessoas de forma qualificada, estamos incentivando e promovendo formas de trabalho no sentido de que efetivamente se cumpra aquilo que o distrito tem que ser feito, prender no seu dia a dia. Né? Eu cito um exemplo assim, nessa semana, domingo, né? Há quantos anos que a gente não ouvia falar que policiais do distrito da capital estariam prendendo em domingo? Né? Nesse último domingo tivemos 3 prisões,
Na segunda-feira, 5, ontem 7, hoje mais 4 prisões. Então, nós estamos com um ritmo muito bom aqui de combate à criminalidade. Falando isso, Silvas, só em relação aos distritos. Né? Ainda tem a Delegacia de Homicídios, nós temos o DEIC, temos o DENAR, que também efetua essas prisões. Né? Isto é muito importante pela motivação que os funcionários estão sentindo. Maravilha, bela notícia que nos traz aqui o delegado Fernando Soares. Muito bem, Percival Pugina, temos aqui hoje manchetes nacionais aí, rádio, TV, jornais. Bolsonaro não descarta ação militar com os Estados Unidos e Venezuela. Na Venezuela. Como é que enxergas essa notícia, essa manchete? Isso foi explorado pela imprensa que não gosta do presidente. Ninguém é obrigado a gostar do presidente, mas nós temos no Brasil hoje uma imprensa que faz questão de dizer todos os dias que não gosta do presidente. Tá bom. Então, foi muito explorado isso hoje como o fato de que o Bolsonaro não se definiu a respeito desse assunto. E não podia se definir. Porque no momento em que você estabelece uma determinada estratégia positiva ou negativa, você está facilitando a vida do ditador. É o tipo do jogo que não se abre. Se há uma espada de Damocles que está pendurada em cima do pescoço dele, do Maduro, você tem que deixar essa espada ali. No momento que você diz, não, o Brasil não vai participar disso, você enfraquece a posição que pode manter sob tensão e pode estar ajudando a reação interna da sociedade venezuelana, das Forças Armadas da Venezuela, que hoje apoiam o presidente por motivos óbvios, conhecidos. Hoje as Forças Armadas recebem salários altíssimos, especialmente os grandes comandantes militares, os generais bolivarianos, apoiam o presidente. Então, é importante manter a hipótese da intervenção militar no ar. Seria uma tolice se o Bolsonaro fosse lá e dissesse, não, nós não vamos entrar nessa. Exatamente. Aí seria um... Não, e tecnicamente... Está ajudando o inimigo, o adversário. Exatamente. E tecnicamente, Pudino, acho que a postura do presidente foi a corretíssima. Como é que tu vai entregar o ouro para o inimigo? É a mesma coisa que eu chegar aqui hoje e dizer, olha, amanhã eu vou cumprir 23 mandados de busca e apreensão na Vila Conceição. Quem nós vamos encontrar? Nada. Não tem ninguém lá. Não vai ter ninguém, não vai ter nada, não vai ter arma, não vai ter droga, nem nada. Então o presidente agiu de forma técnica e exemplo perfeito. Isso aí me fez lembrar, quando eu era jovem, tinha cabelo, não usava óculos, eu era estagiário, e aí eu estagiava numa autarquia aqui em Porto Alegre, e havia uma simulação de incêndio. E aí nos avisaram, olha, vai haver uma simulação de incêndio essa semana. Aí passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, chegou a quinta, chegou a sexta-feira, 4h30, todo mundo fechou tudo e ficou esperando a simulação de incêndio, né? E ela ocorreu, foi todo mundo embora, caminhando, né? Então, é inimaginável. Todo mundo saiu antes da simulação. Claro! Estava certo que ia acontecer. A mesma coisa que o presidente da República é capitão do Exército. O alto comando do governo brasileiro é todo ele comandado, articulado, pensado, refletido por militares, todos experimentados. Altas patentes. Não tem ninguém curioso ali. Tudo homem de linha de frente. Foi para o Haiti, foi para a África. Quem não foi para nenhum dos dois tem experiência de inteligência, paraquedismo, tudo homem vivido. Será que alguém, delegado Fernando, vai ter a ingenuidade? Não, nós estamos estudando a forma pela qual... Vem cá, esse segmento que o Pugina fala, eles não vão cansar. Tudo leva a crer, Pugina, que essa viuvez, né, ela não vai acabar assim, porque eles estão saudosos da patifaria. Eles gostavam, na verdade, daquele insumo fácil, aquele dinheirinho que entrava correndo, aquele patrocínio baratinho, que foi durante quantos anos, José Silvas? Então não esperem a ingenuidade do presidente Jair Bolsonaro. Vocês não entenderam uma coisa. Ele foi até o FBI, até a CIA. Primeiro no FBI, depois na CIA. A agenda com a CIA foi extraordinária. Será que ele foi lá só visitar a CIA? Vocês acham que vai ficar assim, pessoal, contra o presidente? Calma, chegaram hoje de viagem, estão esquecendo do COAF lá. Menos ingenuidade. Vai que chegue num patrocínio desses escusos aí. Vai que esse rastreamento busca lá alguma coisa mal havida do passado. Ou vocês acham que é só passar uma borracha, que na matéria da improbidade, do peculato, no estelionato, isso fica assim?
Isso não é assim que acontece. Então, um pouco de cuidado. Ou alguém imaginou que o doutor Sérgio Moro, concursado, experiente, um palestrante de gabarito internacional, reconhecido, E que abre mão da sua posição no judiciário. abdicou de uma carreira certa. Vocês acham o quê? Que o doutor Sérgio Moro é um ingênuo que vai ocupar um espaço no ministério? Ele tem uma missão, ele tem a missão de gabaritar essa questão toda. É simples. Então essa viagem que ele fez acompanhando o presidente da República é uma viagem de inteligência. Deu para entender? Então, os nossos telespectadores que são inteligentes, vivazes, sabem de tudo isso. Mas o recado, Silvas, é para aquele pessoal que insiste em subestimar a inteligência do general Heleno. Insiste em brincar, Fernando, com a expertise acumulada do Dr. Sérgio Moro, que passou 5 anos e 8 meses liderando uma operação que hoje tem 60 etapas. Que viajou o mundo, José Silvas, palestrando na condição de professor de crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Um PhD em todos os segmentos do judiciário, né? Ele Então, é extremamente preparado. Vamos parar com isso. Talvez um pouco mais de patriotismo pudesse ser útil, Silvas. Porque um dos componentes da infelicidade das pessoas, eu penso, é insistir naqueles erros cometidos anteriormente. Então esse segmento da imprensa, aquele segmento de bajuladores oficiais que ainda persiste, remanesce nesses sites, nesses blogs, isso aí é caso de polícia. Você tem que parar com isso, pensar no Brasil. Vocês têm filhos, têm netos. Os nossos telespectadores aqui do Atividade, que acompanham esse camarada chamado José Silvas há 26 anos, sabem que as coisas do Brasil real têm outra conotação. Nós queremos que o Brasil dê certo. E lá no passado, ninguém da mesa aqui torcia para que desse errado. Porque ninguém é idiota. Agora, aquele segmento, Silvas, que viu aí a proibição do financiamento fácil, do patrocínio barato, só pode estar com os 2 cotovelos quebrados. E aí não tem HPS, não tem curativo que resolva. Então tem que admitir que o Brasil mudou e que essa visita aos Estados Unidos tem um outro componente, José Silvas. Em muitos anos, desde o Fernando Henrique Cardoso, é o primeiro presidente da República declaradamente admirador da democracia americana. É que é tão difícil admitir que a democracia americana deu certo, Silvas? Desde 1789 a 2019, não houve um caso de presidente norte-americano que tenha sido derrubado, que tenha tido seu mandato interrompido abruptamente, que tenha violado a Constituição Federal. Todo presidente norte-americano, os Estados Unidos teve 49 presidentes, 4 foram assassinados, 4 morreram e 1 renunciou. Todos os demais transmitiram a faixa presidencial, José Silvas. Então, quer dizer, tem que admirar. Eu não concordo com o sistema presidencialista americano, eu não concordo com aquela hegemonia republicanos-democratas. Olha, muita gente não concorda, mas a grande maioria respeita. Então vamos dizer que está dando certo, né? Porque todo mundo quer ir para lá. É o interessante, não tem 13º, José Silvas. Não tem carteira de trabalho, não tem justiça do trabalho, não tem 13º, 14º, mas o engraçado é que quem vai para lá, Pugina, geralmente quer ficar, porque a experiência é frutífera. Por alguma razão, essa maldita democracia americana, ela é sedutora. Falam mal dos... Tem uma ex-deputada aqui do Rio Grande do Sul, vou deixar assim, tá? Falava mal dos Estados Unidos, postava, blogava, fazia tudo. Foi fazer compras para os nenê aonde? Nos shoppings norte-americanos. É verdade. Um outro camarada, que acho que até foragido, é um esquema da Lava Jato aí, foi presidente de Câmara, tá meio foragido aí. Meio foragido. Casa nos Estados Unidos. Tá meio foragido. É ruim o território, tio Sana. O que tem de ruim lá, tia? Donald Trump. Pois é, então assim, só fala mal dos Estados Unidos quem não conhece. E aí, José Silva, subestimar uma visita de um presidente da República, acompanhado do ministro da Justiça, que tem essa expertise, essa vivência, José Silva, todos esses cascudos que ele levou ao longo da vida pública dele como magistrado, e o homem abdica da magistratura, uma promoção certa ao TRF4, certa, uma promoção 1 mais 1, 2. O ministro Sérgio Moro abdicou da magistratura. Então vou deixar claro aí, Silvas, Sim. não vamos comparar o ministro com o juiz.
O ministro integra o Poder Executivo Federal, primeiro escalão. O magistrado era juiz federal de primeira instância. Aquilo pertence ao passado. Hoje ele é ministro da Justiça. E quem for fazer uma... Abre o Wikipédia aí, vai lá. Verifica o perfil dos ministros da Justiça. Pega os últimos 15 ministros. Aí faz um corte com o atual. Não dá nem para arrancada, né? E outra coisa que eu fiquei sabendo é que o Sérgio Moro, quando convidado para ser ministro da Justiça, ele estabeleceu um conselho de figuras ímpares, PhDs, onde não foi ele que decidiu, claro que a decisão é dele, de abandonar o judiciário e ingressar nessa atividade, mas ele recebeu informações, apoios, né, conselhos de figuras da mais alta envergadura e aí decidiu, eu vou fazer isso. Quer dizer, ele não fez abruptamente, por nenhum tipo de vaidade, absolutamente nada disso. Ele fez de maneira consciente e absolutamente madura. Ele sabia aonde ele ia, o que ele queria e aonde ele vai. Tu disseste uma coisa importante, uma palavra que caiu em desuso. Maturidade. Parece também em desuso essa palavra, não é? Alguém de sã consciência imagina que um homem que tem uma família constituída, que estudou para um concurso dificílimo, que é o da magistratura federal, José Silva, abdicaria disso sem um objetivo concreto na vida pública. Toda a fama e o prestígio internacional que ele conquistou com a Lava Jato. Faria com o seu isso? Comportamento, o seu desempenho. E alguma vez alguém, por mais que deteste... Ele não precisava mais de nome, não precisava, ele estava na... Alguém que deteste o Sérgio Moro, Pugina, e tem, né? Sim, e temos. Na verdade, isso aí é um mecanismo de projeção, deve adorá-lo e admirá-lo. Mas como ele pertence ao governo Bolsonaro, ataca, toca de tudo nele, mas no fundo admira. É um mecanismo psiquiátrico da projeção do ego, tá? Tá na internet. Aí o que acontece? Alguém lembra de ter visto o Dr. Sérgio Moro, seja como juiz, seja como ministro, alterar o tom de voz? De um equilíbrio absoluto. Alguém viu o Dr. Sérgio Moro contar uma piada ao vivo? Alguém viu o Dr. Sérgio Moro utilizar um adjetivo que fosse para ofender ou macular alguém? Se tiver, é fake. Não é? Mas sabe que essas pessoas que não desistem de perseguir o presidente, o Sérgio Moro, e estão sempre contra tudo, né? A gente chama aquele ditado assim, doutor Augusto, é o espírito sem luz. Já morreu e não sobe, não desencarna, está sempre na volta, né? Os caras não se flagraram que nós estamos em outro período, em outro momento do país, né? E relatando, em relação a essa visita aí que o Sérgio Moro foi também aos Estados Unidos, né? Ele fez lá alguns acordos, em virtude de combate da área de segurança pública, né? Assinou alguns acordos junto com os Estados Unidos de trocas de informações, de inteligência, para atuar exatamente contra o crime organizado, que com certeza vai reverter numa grande vantagem e um momento muito bom para o Brasil, com certeza. Então, a saída do Sérgio Moro também teve esse aspecto aí de assinar vários acordos nessa área de segurança pública. Há um outro aspecto que eu acho que a gente precisa pensar sobre e valorizar devidamente. Sérgio Moro estava numa posição de destaque internacional. Sim, exatamente. Era uma figura do mundo. Requisitada no mundo. Figura do mundo. Se era alguém buscando prestígio, ele bateu no teto. Estava lá. Ele não saiu da Lava Jato para assumir o Ministério da Justiça para buscar prestígio. Não faz sentido. Saiu para assumir uma função muito mais escabrosa, que não tem como apresentar resultados no curto prazo. Ainda tem mais essa. Exatamente. Porque ele pegou uma situação encrencadíssima. E jogar no meio político ainda, né? Porque ainda jogar. Depende de recursos, saiu meio político, de uma posição legislação, que ele decidia sozinho, projetos, como juiz, para uma outra em que ele depende de outros para implantar um projeto que vai produzir resultados no tempo, resultados que possivelmente nem ele vai ser a pessoa que vai colher. Exatamente. Não é? Porque se vai construir presídios, se vai adotar políticas para controle de fronteiras, se vai criar estruturas que exigem recursos, que hoje faltam, que vão precisar de incremento de receita para poderem ser aplicados, tudo isso está lá na frente, está no horizonte. E ele tem que se empenhar para produzir aquilo lá. Ou seja, pegou uma encrenca. Pegou um fio desencapado. Então é preciso respeitar esse tipo de pessoa, porque por isso, por serem assim, é que elas são úteis ao Brasil.
Aí tem um detalhe, esses dias eu fiz uma pequena compilação de críticas ao projeto que o doutor Sérgio Moro encaminhou à Câmara dos Deputados, buscando a alteração, José Silva, de 14 leis federais, 24 páginas de textos normativos. E aí o que costuma se ler ali, delegado Fernando, é pura bobagem, superficialidade. O projeto que o doutor Sérgio Moro apresentou, sob a perspectiva do processo penal, do direito penitenciário, beira a revolução em termos de atualização. O nosso Código de Processo Penal é de 1941. 1941. Nós estamos falando do Estado Novo. O projeto que altera o Código Eleitoral, introduzindo o conceito de Caixa 2, é inédito. O Brasil nunca teve conceito de Caixa 2. O Brasil não tem conceito de lavagem de dinheiro eleitoral. E o projeto contempla um dispositivo claro, objetivo. Obviamente, Silvas, que isso repercutiu lá nas duas casas do Congresso Nacional, onde bancadas suprapartidárias estão envolvidas em delitos ou representações por Caixa 2. Isso causa uma preocupação pela tipicidade. Sim. Passa a ser crime, passa a ser visualizado no cenário da pena. Então isso não interessa aos senhores parlamentares. Agora, ficar rotulando o projeto, Fugina, atribuindo adjetivos absolutamente impróprios a uma matéria sensível, preocupante como a violência pública, como o sistema penitenciário brasileiro, que dá sinais de fadiga, isso é leviandade. Então, quem for criticar o projeto do ministro Sérgio Moro, se detenha, vá numa livraria jurídica, compre 2, 3 manuais de processo penal, de direito penal, e faça um cotejo com aquilo que você pensa e aquilo que ele lançou como projeto, Silvas. Perfeito. É uma coisa de responsabilidade. Qual ministro da Justiça nas últimas décadas, José Silvas, apresentou um conjunto de propostas com esse porte, com essa dimensão? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos adiante dizendo que eu fico muito eufórico, muito feliz tendo a presença aqui nessa bancada ao longo de muitos anos de Percival Pugino. Por toda a sua representatividade, sua capacidade intelectual, pela sua amizade, né, o seu cavalheirismo, né, um chefe de família exemplar, tudo de bom está inserido em Percival Pugino, que está aqui conosco. E nada é mais justo e merecido quando ele é contemplado com homenagens. A Câmara Municipal de Porto Alegre estará homenageando Percival Pugina, através do vereador Ricardo Gomes, do PP, exatamente com o título de Cidadão de Porto Alegre. Foi aprovado, meus cumprimentos antecipadamente, Percival Pugina, mais que justo, você é um cidadão realmente de Porto Alegre, um homem que representa a nossa cidade, com folgas maravilhosas, está compreendendo? Então, a proposição do vereador Ricardo Gomes é mais que... tem origem absoluta, tem fundamentos, tem toda uma estrutura para uma homenagem, porque muitas vezes, eu sou claro em dizer isso aqui, muitas vezes nós temos homenagens aqui que são absolutamente políticas, está compreendendo? E aqui não, esta é justiça a uma figura que merece. Percival Pugina pertence à Academia Rio Grandense de Letras, ele é um grande articulista, um grande comentarista, um grande arquiteto, tem tudo de bom. E um homem que tem uma larga ficha, né, de serviços prestados à nossa comunidade, à nossa sociedade. Então, eu digo, a origem do título que ele estará recebendo em breve é mais do que absolutamente justa. Os cumprimentos, Percival. Muito obrigado, muito obrigado. Essas coisas um pouco me constrangem, sabe, Silvas? Eu não sou... Sou meio tímido. Quê? Sou meio tímido. Sou mesmo tímido. Mas eu fiquei muito gratificado por saber que foi uma aprovação unânime por 28 votos a 0. Não houve divergência. Não é? Então, isso realmente me gratificou e me comprometeu ainda mais com a cidade. Então, sou muito grato ao vereador Ricardo Gomes, que apresentou a proposta, e aos vereadores da cidade que hoje aprovaram na sessão por unanimidade, da Câmara Municipal. Assinaram embaixo. Perfeito. Então, com muita alegria, vou receber, com muita humildade, esse título, né, sabendo que faço em nome de muitos outros porto-alegrenses, que deveriam estar também, que são merecedores, mais merecedores do que eu. Como, por exemplo, aqueles senhores que se reuniram para abrir a trincheira da Cristóvão Colombo. Pegaram aquela encrenca pela unha,
e abriram, prestaram um grande serviço à cidade. Eu hoje passei por ali, mas olha, fiquei extremamente gratificado, porque aquilo dependeu da liderança de uma pessoa, o Eduardo Estima, né, que reuniu um grupo de amigos e disse, olha, vamos abrir esse troço, porque estamos há 5 anos, os moradores da Boa Vista, ali, de bairros adjacentes, tendo que fazer um contorno para atravessar Dom Pedro II, porque aquilo ali estava aberto, mas não estava aberto, entende? Não podia funcionar. E finalmente meteram a mão, fizeram, eu acho que pessoas assim têm muito mais mérito do que eu para receber esse título, que, enfim, Lamentavelmente, me foi concedido hoje. Não é uma iniciativa do governo municipal, é lamentável. Nós nos encaminhamos aqui para o final de março. O governo, exatamente, municipal, se encaminha, ano que vem nós temos eleições. Tá? Então, o que está acontecendo? A Prefeitura Municipal, o Executivo, não fez nada nesse período, pelo amor de Deus. Eu hoje mesmo, vindo aqui para a televisão, passei numa cratera, minha gente, que é para deixar a roda, a ponta de eixo, meia suspensão lá dentro. É uma coisa vergonhosa, se destrói um automóvel, andando a quase 0 por hora, que é uma imposição da IPTC e das ruas de Porto Alegre. Minha gente, onde é que está esse cidadão que é prefeito de Porto Alegre? Com todo respeito, aqui não tem marcação, não tem nada. Aqui se comenta os fatos da cidade, do estado, do país, do mundo. Mas, pelo amor de Deus, quando é que esse cidadão vai governar, vai assumir uma posição ímpar, singular na cidade, está de costas, ele não ouve ninguém? Eu não sei. Esse Eduardo Marquesan Júnior, sinceramente, esse equivocou. Se ficasse na Câmara Federal, ele tinha feito um grande negócio para ele e para todos nós porto-alegrenses. Está compreendendo? Que ele veio para cá, ele se azarou, está compreendendo? Ele está ficando com uma marca péssima como político. E o porto-alegrense está tomando um ferro federal, né, minha gente? Nós estamos marchando, gastando horrores com manutenção de veículos, etc. E tal. A cidade está um caos. É um horror essa cidade. O Porto Alegre nunca teve tão ruim, tão mal cuidado. É lastimável. Se me permite, José Silva, eu tenho um defeito gravíssimo. Eu sou muito observador, demasiadamente observador, admito, com relação à cidade onde eu moro. Então, vou fazer só uma referência. Uma ciclovia na Avenida Ipiranga, em complemento a uma benfeitoria, em contrapartida lá a uma parceria público-privada, resultou ali naquela ciclovia, né, que emenda lá de um determinado trecho da Avenida Ipiranga, mais proximamente da Aviador Porto, e se estende até a iminência ali do encontro com a Silva Só, etc., em frente ao ginásio da Brigada Militar. Pois saibam as senhoras e os senhores, que são contribuintes, como todos nós aqui, mal feita, já abriu uma cratera onde estão cavaletes e cones impedindo a circulação das bicicletas, porque o serviço, José Silva, foi mal feito. Não tem explicação. Abriu uma cratera. Os corredores de ônibus foram refeitos todos. Sabe lá o que é isso? José o Silva, tempo que levaram as obras para fazer os corredores. Depois desmancharam tudo, precisava tudo mal feito. O concreto era de 5ª categoria. Mas, Silvas, não está pronta a ciclovia porque não tem guarda-reio junto ali ao dilúvio. É perigoso andar ali. Há um trecho ali, Pugina, que não tem guarda-reio. Criança, pessoas com mais idade que são... É uma irresponsabilidade. Né? Mas não está completo, José Silva. Outra coisa, nesses trechos que nos trazem daquele ponto até aqui, por exemplo, a Cristóvão Colombo, eu fiz esse percurso agora para me dirigir até a televisão, não havia um agente da IPTC e o trânsito naqueles segmentos ali aquela confluência da Casimiro ali embaixo, aquilo é caótico, não havia uma pessoa. E outra coisa, eu não compreendo, Fernando, como é que vão resolver o problema da água que entope, que acumula em dia de chuva, se não tem ninguém da prefeitura na rua no dia de chuva? Só tem motorista, pedestre, ciclista e vítima. Só não tem funcionário público, José Silva. Como é que tu vai avaliar um problema crítico da administração, de uma boca de lobo entupida, de 2 bocas de lobo entupidas, de uma conflagração de trânsito naqueles trechos, se não tem uma pessoa ali devidamente equipada para visualizar esse cenário? Ou vai fazer isso à luz do sol? Não é possível, por isso que não funciona. Isso é tão grave quanto o Senado da República. Quem atribui a culpa ao Senado está correto. Quem atribui a culpa ao Supremo está enganado. A culpa do Supremo é do Senado. E aqui em Porto Alegre, nós temos um outro problema. Doela quem doela. O serviço é ruim.
Não é só a deficiência na estrutura, o serviço é mal feito. Esses dias eu contei naquela ciclovia, José Silva. Sim. Tinha 8 funcionários para fazer um serviço. 4, eu tenho a foto, ainda padeço desse problema, eu guardo as coisas. 4 sentados, 3 trabalhando e 1 no celular. E nós pagando. Falando da ciclovia, doutor Augusto, os ciclistas até, eu falei com vários aí nos últimos dias, estão com certa dificuldade em andar na ciclovia da Ipiranga, porque o que aconteceu? No decorrer de quase toda a ciclovia, cedeu. Então o piso está todo rachado. É isso. Como a bicicleta tem o pneu Pequeno, duro fininho. e fininho, ali faz entendeu? Então é o que eles estavam falando, eles vão ter que voltar a andar novamente no asfalto. E aí hoje, quando eu passei lá em Ipiranga... Sabe por que você deu? Porque as bicicletas são muito pesadas. Deve ser. E hoje, Em cima da terra. Aí hoje, quando eu passei, até olhei e realmente, assim, sabe aqueles tudo quadrinhado assim, né? Tudo rachado, né? Quando vocês passaram com o telespectador passar amanhã, durante o dia ali na Ipiranga, dá uma olhadinha para a ciclovia para ver. A base está toda rachada, de fora a fora. Mas fizeram em cima da terra. O meu escritório é na frente daquilo ali. Eu acompanhei aquilo diuturnamente. Então eu percebi, esse episódio que eu constatei dos funcionários, 4 trabalhando, 3 parados embaixo da única árvore que existe antes de chegar na esquina do Zafari, na frente do Zafari, e 1 no celular. Quer dizer, 8 pessoas para fazer isso. Sabe por que não vai acontecer? Porque isso é serviço público. E não vai crítica ao serviço público, vai crítica ao mau serviço público. E outra coisa, Silvas, já que se falou aqui em ciclovia e bicicleta, observem bem esse pessoal que está trabalhando por aplicativo para entregar aquilo que é consumido, que é comprado. O Silvas tem uma expressão aqui que me parece meio sumular, assim, o sol nasce para todos. Agora vamos cuidar uma coisa, vamos andar pela ciclovia, não precisa andar com os carros. E desaforadamente, eles dirigem propositalmente no sentido de arriscar-se. Arriscar-se. Porque quem faz isso, quem dirige dessa forma, José Silva, Sim. no meio do trânsito, quem avilta as leis mais elementares do convívio social, sobretudo trânsito, bicicleta, pedestre, sabe como é que se chama isso? Histeria. Isso é um problema mental. Isso é histeria, é problema mental. Existe um grande problema em Porto Alegre ou no estado em relação ao ciclista. A cultura do ciclista aqui, aquele que se julga ciclista, ele se nega a trafegar nas ciclovias. Ele só anda no asfalto. Tu pergunta, às vezes, para numa sinaleira, vem aqueles 3, 4, 5, 8, 10. Escuta, por que os senhores não vão na ciclovia? Aquilo ali é para triciclo. Eu que ando a 20 por hora, só ando no asfalto. Me nego a andar na ciclovia. Então, essas ciclovias aí é uma despesa da prefeitura, tá compreendendo? Meia dúzia de gatos pingados trafegam por ali, porque o ciclista, esse que se julga ciclista, ele se nega a trafegar nas chamadas ciclovias de Porto Alegre. Que, aliás, são umas vergonhas, né? É uns becos. É umas coisas sem pé nem cabeça, tudo sinuoso, tudo sem... né? Tinha uma aqui nessa aqui, onde tem o Tirola, ali perto do Mãe de Deus, a ciclovia vinha, chegava no ponto de táxi, passava por meio da rua, fazia o contorno do ponto de táxi e ia embora de novo lá para Padre Cacique. Olha, pelo amor de Deus, aquilo ali é um atentado, é um chamamento à morte, ao suicídio para quem trafegar. O deslocamento do estacionamento. Aí tu tá indo uma rua que tem 3 pistas, daqui a pouco reduz para 2. Né? Como é ali na Cidade Baixa. As ciclovias terminaram com várias ruas de Porto Alegre. Eu dou um exemplo. José do Patrocínio. Isto. Terminaram com a José do Patrocínio, que é uma das grandes artérias de Porto Alegre, tá compreendendo? Ligando o centro aqui com o bairro Menino Deus, né? Venâncio Aires, etc e tal, Cidade Baixa, Praça Garibaldi. Eles terminaram, fizeram uma ciclovia, aí botam mais aqueles tachões e botam mais estacionamento, ficou uma salada de frutas aqui, terminaram com a via, entre outras tantas de Porto Alegre. Então é caótica essa administração da IPTC, é péssima. É péssimo. E outra coisa, eu não sei de onde é que eles compram tantos tachões e olho de gato. É uma loucura isso aí. Não tem país no mundo que tenha tanto tachões ou olhos de gato como Porto Alegre. Não existe. E eles fecham a rua, e afunilam a rua, e fazem não sei o quê, e o zigue-zague. É uma gincana. É um negócio, é um balé andar de carro em Porto Alegre em função do que faz a IPTC. O que tu me diz a 7 de setembro? É outra vergonha. 7 de setembro. José Silvas, quem passa na 7 de setembro às 10 horas da manhã tem fila, pista
única. Porque há uma ciclovia para as pessoas, esses rapazes que recolhem lixo reciclável, tranquilamente passam ali, usufruem porque está disponível. As pessoas fazem jogging na ciclovia, bicicleta não tem. Do lado de cá, José Silva, à esquerda, ficam os estacionamentos oblíquos, certo? Sim. E, quando se aproxima da área militar ali, que há uma zona reservada para justamente a área militar, existem também as entregas, Pugina, dos produtos, dos insumos, dos mercados, das fruteiras, dos cafés, das bancas de revista. Todo mundo precisa distribuir mercadoria. Então os caminhões param em sinal ali de pisca-alerta, e tu só tens uma pista. Então, eventualmente, tu levas até 4 minutos para fazer um percurso que não tem 100 metros, porque só há uma pista. É de admirar, José Silva, é de admirar que isso tenha acontecido. Agora, a da José do Patrocínio, isso é subestimar a inteligência média das pessoas. E outras tantas até. Vamos adiante. Hoje nós tivemos a primeira reunião do Tá na Mesa. É tradicional na Federação essas reuniões do Tá na Mesa, com grandes autoridades, né, políticos, empresários, enfim, que vão lá debater e ser sabatinados, né, pelo aquele pessoal que acorre a esses almoços do Tá na Mesa, que é tradicional, como eu digo, o evento tradicional de quartas-feiras, uma vez por mês, na Federação. Hoje, a primeira reunião aconteceu, como tradicionalmente acontece, com o governador Eduardo Leite, que esteve lá, então, fazendo uma série de exposições e sendo também questionado, sabatinado por todos que estavam lá participando dessa reunião almoço, o Tá na Mesa. Vamos dar uma olhadinha, assim, um flash, né, para registrar aqui a presença do governador, então, na Federação, na primeira reunião do Tá na Mesa de 2019. Vamos dar uma olhada. Olha, não é de forma alguma a busca de contraponto. Evidentemente que se observam posições distintas em relação à reforma da Previdência. Para quem não acompanhou, para quem está acompanhando, o COSUD, né, esse esforço de uma composição dos estados do Sul e Sudeste através de um consórcio que nos permita trabalhar de forma articulada pautas de desenvolvimento, integração em logística, mas também para inovação em serviços de governo, novas tecnologias, integração de serviços na área da saúde, enfim. Acho que nós podemos fazer muito, então, até do ponto de vista de compras consorciadas que nos ajudem a reduzir custos para os estados. Então, acho que temos muito a fazer na ferramenta do consórcio. Evidentemente, temos, pelos aspectos socioeconômicos, uma identidade entre esses estados que, eventualmente, nos coloca com uma posição diferente dos estados do Nordeste, que respeitamos, temos absoluto respeito, mas o foco é trabalharmos uma pauta que entendemos fundamental também, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela tem um duplo caráter, uma dupla função na minha leitura. O primeiro, do próprio ajuste nas contas. O déficit do sistema previdenciário, vejam vocês, na questão nacional, já consome 60% das receitas da União. Ou seja, restam 40% para sustentar toda a atividade de governo em serviços para a população. Se nada for feito, dados que colhi num livro do Paulo Tafner sobre a reforma da Previdência, em 10 anos esses 60% poderão chegar a 80%. Ou seja, tudo aquilo que cabe em 40% do orçamento vai ter que caber em 20%. E aí a população será punida com restrição de serviços em diversas áreas. Então é um tema para todos nós, porque toda a sociedade está pagando este preço e paga, no caso do Estado, este preço do desajuste das contas, no déficit previdenciário, com qual imposto, fundamentalmente? Com o ICMS. É um imposto que a gente sabe que é injusto, porque ele é um imposto sobre consumo que recai de forma igualitária para todos, independentemente da sua renda. Ou seja, os mais pobres acabam financiando um sistema previdenciário que atende muitos benefícios concedidos a quem ganha mais. Então isso é injusto, precisa ser corrigido. Então, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista econômico, a reforma da Previdência também é fundamental. Porque uma vez que ela aponte um horizonte em que o país não se tornará insolvente, que ele terá capacidade de sustentar o seu sistema previdenciário e de promover investimentos, isso injeta confiança, anima investidores para o futuro do Brasil. Mais do que isso, como evidentemente o Brasil não consegue
não conseguirá em 10 anos, se ele chegar a 80% da sua receita consumida com previdência, o que ele vai fazer? Ele vai ter duas opções no Brasil. Ele vai ter que pagar a previdência e vai ter que pagar os serviços. Aí duas alternativas se apresentam, as duas ruins nesse cenário. Ou emitir moeda para pagar as contas, que gera inflação, ou emitir títulos da dívida com juros altos para convencer quem tem dinheiro a comprar títulos da dívida e deixar de investir. Então, para poder reduzir juros e que o dinheiro deixe de ir para financiar a dívida do governo e passe a ser investimento para a geração de empregos, é fundamental que a reforma da Previdência seja feita. Ela é para todos os brasileiros e nós julgamos ela fundamental também para o crescimento do Estado. Olha, infraestrutura é estratégico para o crescimento do Estado, né? A gente precisa ter rodovias em condições para escoamento da nossa produção. É importante frisar, o povo gaúcho é talentoso, empreendedor, tem uma capacidade... O governador Eduardo Leite se manifestando, não está na mesa. Pugina, o que tu achou dessa fala aí? Ele falou bastante em Previdência, pegamos esse trecho. E é o ponto hoje, né? Não tratar desse assunto da Previdência ou achar que esse assunto está sendo exibido de um modo descabido, exagerado, que nós podíamos postergar isso, né? É caminhar, levar o Brasil para dentro do buraco. Porque, olha, não existe instituição financeira no mundo disposta a financiar aposentadorias. Não tem dinheiro, não tem banco, não tem órgão internacional de financiamento. Olha, vamos ajudar a pagar as aposentadorias no Brasil. Não tem dinheiro para isso. A União não tem dinheiro para pagar essa conta, e o tamanho do rombo é conhecido. Aliás, Nizango Anais, que é um excelente publicitário, fez uma frase outro dia que para mim foi muito significativa. Ele disse, não se trata, na verdade, de uma reforma da Previdência, trata-se de salvar a Previdência. Porque quando se chega ao ponto de que acabou o dinheiro, para a situação em que o governador estava falando, não vai ter dinheiro para pagar a Previdência, porque não tem como buscar e não é possível emitir moeda, porque aí vem a inflação com as suas consequências. Então, trata-se de salvar a Previdência. E de salvando a Previdência, salvar o Brasil, que é a segunda parte da fala do governador. Aí passa a ter recursos orçamentários para fazer aquilo que o Brasil precisa, para fazer os presídios do Moro, para fazer os postos de saúde necessários para o Ministério da Saúde, para ter creches em condições, escolas de periferia em condições de salvar aquelas crianças que hoje estão em precárias condições de atendimento, né? Enfim, todos os investimentos que o Brasil precisa fazer no povo brasileiro, porque o povo brasileiro precisa de investimento público. Precisa para a educação, precisa para a saúde, precisa para geração de emprego, precisa de infraestrutura para que as empresas se instalem, para gerar emprego, que possa gerar salário, que é a melhor forma de assistência social que existe. Para tudo isso precisa de dinheiro e o Brasil está se afogando na conta da Previdência Social e todas as suas injustiças, porque há severas e intragáveis injustiças no gasto público. Fala, Fernando Soares. Não, eu até perguntaria ao Pugina, né, trocando ideia, num tema de tamanha importância, que é uma consciência nacional, tu não está achando assim que o governo parece desarticulado, parece desmotivado até o momento, o governo em si, né, me parece assim que dentro da Câmara ele não conseguiu ainda colocar esse espírito dessa necessidade, assim, e isso tem me preocupado, né, que acompanhando no dia a dia, porque para quem está de fora representa que está parada a coisa. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? No fundo, nós estamos... Olha, eu tenho 74 anos. E há 74 anos o Brasil vive uma crise política, o Brasil vive uma crise institucional. Ela muda de jeito, mas ela está sempre presente, porque nós temos um modelo institucional que é gerador de crise. Você tem um Congresso com dezenas de partidos, com bancadas, que precisam ser convencidas para compor uma maioria, para dar maioria e base para o governo. Olha, isto é uma completa inversão da razão, da racionalidade política. Porque qual é o processo correto que se deveria adotar? Elege-se, faz uma eleição parlamentar através dos partidos políticos, cada partido político vai à campanha eleitoral com um programa de governo.
programa de governo majoritário só é majoritário porque sai com maioria na urna. Então, a urna consagra um programa e os partidos que aderiram a este programa na campanha eleitoral são a base do governo. E elege alguém para governar. Esta maioria elege alguém para governar. Hoje tu tens que convencer os deputados que estão na base, mas acham, mas se eu aprovar isso aqui, eu posso perder voto lá, etc. e tal. Então tu tens aquele parlamentar que não quer se desgastar com a base, porque uma reforma da Previdência é, em qualquer país do mundo, e todos os países desenvolvidos fizeram a sua reforma da Previdência, tem tempos para aposentadorias superiores ao Brasil, já fizeram isso com dificuldade para aprovação, mas aprovaram. Por quê? Porque os governos têm maioria para aprovar. Então fizeram a sua providência e estão numa situação fiscal muito mais saudável do que nós. É isso que tem que fazer. Então você tem aqueles que não querem descontentar a sua base. Vocês têm no Congresso Nacional aqueles que querem que tudo vá mal, que a vaca vá para o brejo, porque eles estão de olho, não no bem do país, mas estão de olho na eleição lá na frente, que querem derrubar o projeto. Tu tem o canalha, e aqui é um canalha genérico, eu não estou chamando ninguém de canalha, que eles, não, eu só vou aprovar esse projeto se o presidente falar comigo. O presidente falar com ele significa que algum favor terá que lhe ser atendido, né, uma liberação de recursos. Uma troca de figurinhas. Eu estou falando, inclusive, em recursos legítimos. Ou seja, fazer uma ponte aqui, liberar uma verba para a comunidade dele ali ou acolá. Fazem e precisam desse tipo de negociação. O velho é dando que se recebe, é a velha política. E nós vamos continuar tendo a velha política, independente de qualquer coisa, porque o nosso modelo político é velho. Esse modelo político é velho, é ficha suja. O modelo é ficha suja. Então, a estas alturas, é possível que já tenha gente de ficha limpa que está prontinho para começar a sujar a ficha. Mas isso que o Pugina menciona, situacionando aí, o Pugina invocou a idade dele. Muito bem. Se formos examinar a perspectiva, Vossa Excelência me permite fazer um raciocínio a partir disso, saindo do Estado Novo, getulista, que findou em 1945, José Silva, o candidato vencedor da eleição, o general Gaspar Dutra, elegeu-se com um programa de governo cujo nome era SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Educação. SALTE. Esse era o nome de guerra do programa de governo do general Gaspar Dutra, que se elegeu presidente da República. De lá para cá, José Silva, de 1946 para cá, o Brasil não conseguiu sanear esses problemas. Um dos vetores desta problematicidade institucional é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional parte de uma matriz velha, de uma matriz esgarçada e que não é convincente desde há muito tempo. Essa decadência do parlamento brasileiro, ela conspira contra o próprio país, porque esse toma lá da cá baratinho ou milionário, que resultou em algumas prisões, não é? Ele acaba atrofiando a vida das pessoas, porque o parlamento brasileiro é gordo, ele é obeso e ele é burro, porque ele não legisla para o brasileiro, ele legisla para a eleição. Ele tem um déficit, na verdade, de matriz. Por falar em matriz, José Silva, o senador Cajuru proferiu palavras muito veementes contra o ministro Gilmar Mendes. E aí, o ministro Gilmar Mendes oficiou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Pugina, pedindo-lhe, aspas, as providências cabíveis, fecha aspas, contra o senador Cajuru. Pois bem, eu tive a oportunidade de hoje ter publicado no site do Pugina um artigo meu, cujo nome é O Petardo Cajuru. O Cajuru tem imunidade parlamentar, José Silva. Há um voto magnífico do ministro Gilmar Mendes, onde ele diz que quando o parlamentar utiliza-se da imunidade para criticar os outros poderes, ele está fomentando a democracia. Um parlamentar, José Silva, e falo isso com a autoridade de quem advoga neste segmento da imunidade parlamentar. Eu tenho convicção intelectual a partir da jurisprudência do Supremo, não é minha, eu extraí isso da jurisprudência. O senador Cajuru falou em nome de milhões de brasileiros.
Esta é a finalidade da imunidade, Fernando. Ele pode arvorar-se no dia de falar, José Silvas. Ele usou palavras exageradas, talvez indevidas a um parlamentar, utilizou, mas ele goza da imunidade. A única maneira do parlamentar não ter imunidade, José Silvas, nesses critérios, é quando a matéria está desafeta ao mandato. E a CPI da Lava Toga, que o Cajuru invocou, é matéria parlamentar. E vamos antecipar um debate aqui. O atual presidente do Senado, ele procurará uma alternativa para repudiar a segunda tentativa. E eu aposto aqui um caminhão de melancias novinhas, que ele vai dizer que a matéria é porque vai invadir competência do judiciário. Negativo. A matéria da Lava Toga não é atribuição do judiciário, é integrante do judiciário. Só isso. Perfeito. Vamos adiante falando de Zafari, né, minha gente? Porque cozinhar é maravilhoso e cozinhar bem só com produtos Zafari, né? Evidentemente. Economizar é comprar bem, só pode ser no grupo Zafari, Supermercado Zafari, Zafari Bourbon, Hiper Zafari. Dá uma olhadinha aí como cozinhar é maravilhoso, economizar é comprar bem com grandes produtos. Olha só. Vamos adiante falando da Cobasi, né? Que é o grande grupo pet do Brasil, né, minha gente? Ele tem mais de 33 anos de liderança no varejo pet. A Cobasi é pioneira no conceito de shops para animais do Brasil, com mais de 70 lojas em todo o país. Agora 5, praticamente em Porto Alegre, uma que está sendo construída na Avenida Ipiranga, ok? Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra, aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Então, a última loja que está sendo construída em Porto Alegre pela Algair Engenharia, comandada pelo engenheiro Oscar Algair, é na Avenida Ipiranga, exatamente de frente ao Zafari Ipiranga. 2 pavimentos, uma grande distribuição de produtos da Cobasi, que será então a 5ª loja no Rio Grande do Sul. Barranco subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Barranco, né, que conforme a revista Veja, é a grande referência gastronômica da capital dos gaúchos, onde você não leva castigo se levar um amigo turista. Barranco subindo ou descendo a Protásio. Barranquinho, melhor chopp, melhor churrasco, subindo ou descendo a Protásio. E a Algair Engenharia está aí, né, com o seu grande lançamento, que já está em fase já de acabamento, que é o Fly Design Studio. É sensacional essa empresa, esse empreendimento da Algair Engenharia, que é ali na Avenida Ipiranga 8.339, um ambiente que mais cresce e se valoriza na capital dos gaúchos. Grandes prédios ali, corporativos, residenciais, são erguidos ali. É uma zona, como eu digo, perto do Hospital São Lucas, PUC, URGS, etc. e tal. É uma zona maravilhosa. São estúdios de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Ele conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos, biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Esse é o Fly Design Studio, o grande empreendimento da Algair Engenharia, que é para você fazer investimentos ou para morar, evidentemente. A sede da Algair Engenharia é em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, o telefone é o 3339-1250 e o site é algair.com, ok? A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Hotel Reversa 65. O telefone é o 3228-1999 e o site é aspecir.com. Se você não tem um plano de previdência complementar, comete grande equívoco, porque na hora de uma necessidade faz falta. Por isso a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, Percival Pugino. Foi muito falado também ontem esse acordo sobre a base de Alcântara. O Brasil tem essa base lá há algumas décadas, muito subutilizada, numa posição extremamente nobre, pela posição na linha do Equador, etc. e tal, mas enfim, é um lugar cobiçado, né, para propulsão, porque por alguns motivos técnicos que eu não conheço, né, a propulsão consome ali muito menos combustível do que em outro lugar. Então, os países querem usar, os Estados Unidos gostaria de usar,
E o acordo vai permitir uma grande dinamização da base e de toda a região, porque os Estados Unidos pagarão por isso, o Brasil terá acesso a todas as tecnologias usadas, à exceção das tecnologias de propulsão, que são propriedade americana e eles não querem abrir, não? Mas as demais tecnologias estarão abertas. Outras empresas, que há muitas empresas que trabalham com lançamento de foguetes para colocação de satélites em órbita. Então, isto vai permitir um grande dinamismo naquilo que estava lá de muito escasso uso pela sociedade brasileira. Os custos serão cobertos, haverá dinheiro que chega para os investimentos que vão acontecer lá, ou seja, muita vantagem com esse acordo. O Brasil só tem realmente a ganhar, não está cedendo soberania, não é uma presença militar, é simplesmente lançamento de foguetes para a órbita. Perfeito. Antônio Augusto Maier dos Santos. Senhor José Silva, eu gostaria de mandar um abraço muito apertado, muito fraterno, muito verdadeiro, a um amigo, uma pessoa relevante na sociedade e amigo dos amigos, nosso querido desembargador aposentado, pecuarista e amigo, Rui Armando Gessinger, e a nossa querida Maristela, sua esposa. Então eu gostaria de mandar um abraço muito fraterno a esse casal maravilhoso, pessoas de um gabarito, de um padrão, de uma sensibilidade para com a vida. Mandar um abraço ao casal e dizer, José Silva, que dia 17 de abril, no Varietà Bistrô, na companhia do meu amigo Edemir Simonetti, eu vou lançar o meu 7º livro, 1000 curiosidades sobre política e eleições no Brasil. Tá? 1000 curiosidades, desde 1891 até o dia da diplomação do capitão Bolsonaro e do general Mourão. Que Olha maravilha. só, que legal. Muito bom. Então, Parabéns. estou anunciando aqui no programa, onde combinei com o Simonetti. Desde já uma leitura muito curiosa, muito interessante. Esse livro eu escrevi a pedido do meu filho, do João Pedro. Ele me pediu esse livro, eu cumpri o que ele me pediu. A minha filha deu sugestões para diagramação e distribuição, a Verbo Jurídico editou. E eu queria te dizer, José Silva, que são 1000 curiosidades, leitura fácil para ler, não é livro jurídico, não é livro sociológico. 1000 curiosidades, desde a eleição indireta do Marechal Deodoro até o dia do desfile da posse da chapa Bolsonaro-Mourão. Perfeito. Fernando Soares. Eu quero aqui dizer que fiquei muito feliz hoje aqui ao saber que o Pugina vai ser homenageado, né, na Câmara de Vereadores. Cidadão de Porto Alegre. Cidadão de Porto Alegre. Pugina, eu quero te parabenizar pessoalmente. Com certeza quero estar nas primeiras filas, né? Tamanha admiração que sempre tive. Vai ser bom te ver lá. Vai ser muito bom, quero Os amigos parabenizar isso aí. comparecerem também. E mandar um forte abraço aí para o advogado Flósculo, que está nos assistindo. Mandou uma mensagem aqui, um abraço para toda a mesada. Muito bom. Né? O doutor Flósculo, um abraço e muito obrigado pela Nos associamos participação. aí. Perfeito. Minha gente, o programa se despede, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo. E amanhã, 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade aqui na RTC TV, onde o Rio Grande se conecta exatamente aqui. Uma boa noite e até amanhã, 19 horas.